o coração. É hora de ouvir a palavra de Deus. Jesus cura um cego de nascença. E passando Jesus viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestasse nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu na terra e, com a saliva, fez lodo e untou com o lodo os olhos do cego. E disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego diziam: não é este aquele que estava assentado e mendigava? Uns diziam: é este, e outros: parece-se com ele. Chamado Jesus. Palavra interessante. Amado amigo, irmão, nós percebemos nesse texto uma cura extraordinária e ao mesmo tempo espantosa. Imagina, né? Faça uma conjectura: um cego a mendigar à beira da estrada, pedindo esmola porque era cego, e de repente alguém chega próximo desse cego, conversa com ele, Adilson, cuspe na terra, olha, faz um lodo de barro e coloca nos olhos do cego. As pessoas que ali estavam, quando contemplaram este milagre, de imediato talvez disseram: só está se aproveitando porque o camarada é cego. Ah, se fosse comigo! O cidadão mendigava, cego, e agora alguém chega e conversa com ele, cospe no chão, faz um lodo de barro e carca no olho do ceguinho. Talvez muitas pessoas que ali estavam não compreendiam que Jesus talvez queria chamar a atenção daquele povo, para mostrar o que Deus podia fazer através da sua vida. Eu estou falando aqui de um Jesus que vivia naquele tempo ainda como homem, que todo o poder nos céus e da terra ainda não lhe pertencia, apesar de ser Senhor. Talvez as pessoas que ali estavam disseram uns aos outros: ah, se fosse comigo, ele ia ver o dele. Por quê? Porque se escandalizaram da atitude que Jesus tomara. Porém, quando se falava de uma doença gravíssima naquele tempo, as pessoas acusavam, né? Os religiosos judaicos diziam: se está sofrendo é porque pecou. Os religiosos acusavam, não fazia nada, não tomava atitude, mas acusavam. Mas Jesus tomou atitude e talvez para chamar a atenção, o curou desta forma e disse: olha, vá lá no tanque de Siloé e lava os seus olhos. Ele obedeceu. Ele foi, lavou os olhos e ficou curado. Eu observo aqui, meu querido amigo, meu querido irmão, algumas atitudes que nos levam à bênção. Primeiro, aquele cego, ele indagou a Jesus por cura.
Porém, Jesus não curou de imediato. De imediato, Jesus cuspiu no chão e colocou barro nos seus olhos. Porém, ele não questionou. Ele observou o que Jesus lhe dissera depois. Talvez uma outra pessoa gritasse naquele momento: olha, esse homem está aproveitando de mim porque sou cego, está colocando terra nos meus olhos. Não, ele observou a voz de Jesus e fez conforme Jesus tinha lhe falado a ele. O primeiro ponto para nós sermos abençoados é sermos humildes, reconhecer o senhorio de Jesus e fazer o que ele nos manda. Tem muitas pessoas que recebem uma oração e querem a cura de imediato. Para aquele cego, não foi de imediato. Demorou um certo tempo, demorou uma caminhada, demorou uma certa lavagem nos olhos para que fosse curado. Mas ele observou o que o mestre estava lhe dizendo. Como eu disse antes, o Evangelho de João, nós observamos 4 reações nesse texto. 4 reações diferentes em relação a Jesus. Os vizinhos revelavam-se surpresos e céticos. Os fariseus mostraram descrença e preconceito. Os pais creram, mas mantiveram-se calados por medo de expor a sua comunhão. E o homem curado mostrou uma fé constante e crescente. Eu observo que nos dias de hoje nós temos muitos fariseus, muitos religiosos, que acreditam mais na sua religião do que em Jesus. Existem muitas pessoas que não conseguem acreditar no milagre mesmo estando dentro de igreja, cultuando por anos, porque não observa a palavra como ela deve ser observada. Mas eu vejo aqui uma fé muito grande sobre esta vida, este cego de nascença, um homem de fé, um homem que quebrou todo o protocolo da época, um homem que quebrou todo o protocolo dos fariseus, que eram religiosos. Eu costumo dizer aqui no rádio, eu costumo dizer na igreja, que Jesus Cristo não é a minha religião. Jesus Cristo não é religioso, e Jesus Cristo também não é a minha religião. Jesus Cristo é o meu Salvador, e sendo Salvador, eu tenho que crer nas suas palavras para que o milagre aconteça na minha vida. Nós cremos num Deus que sara, nós cremos num Deus que cura, num Deus que transforma. Porém, existem algumas indagações que muitas vezes somos questionados e não queremos observar por falta de humildade. Nós, quando somos levados a fazer algo para receber um milagre, muitas vezes nós, para que fazer isso? Amado, querido amigo, querido ouvinte, nós temos facilidade em acusar e temos dificuldade em crer. Nós falamos que acreditamos em Deus, mas muitas vezes confiamos muito mais no remédio do que no Deus que pode curar. Eu não estou dizendo para você não tomar remédio, não é isso. Eu quero dizer que as pessoas hoje botam mais fé num comprimido, num dipirona, do que no seu Jesus. Tem pessoas, aliás, que a sua fé não alcança ser curado de dor de cabeça. Mas eu observo aqui nesse texto um rapaz
que há anos mendigava porque era cego de nascença, mas não perdeu a oportunidade. Quando ele teve a oportunidade, ele suplicou pelo milagre e Jesus assim o fez. Sarar a sua visão, sarar os seus olhos. Agora imagina, alguém que nunca tinha visto nada, cego de nascença, alguém que vivia o tempo todo no escuro, Adilson Camargo, alguém que não pôde até esse momento contemplar a luz, que não conseguia contemplar a beleza da natureza, das águas, que não conseguia ver o semblante dos seus pais, que identificava as pessoas pela voz, que identificava a chuva pelo barulho, que sabia que estava próximo de um riacho pelo ruído, pelo barulho das águas, mas não tinha o privilégio de enxergar a beleza. Talvez este cego, conversando com alguns amigos, algumas pessoas que o conhecia, perguntava: como é você? E a pessoa até explicava, mas como não tinha visão, o seu intelecto, o seu conhecimento não tinha condições de expressar como era a pessoa realmente, porque nunca tinha visto nada. Mas agora ele se encontrou com o Senhor e ele acreditou que Jesus podia curar. Teve fé o suficiente para ser curado e fez a sua parte. E fez a sua parte. Quando Jesus vá ao tanque de Siloé, lava os seus olhos e veja. Eu costumo dizer que a religião mata. A religião, ela destrói. E tem muitas pessoas que buscam somente conhecimento e trazem ilustrações técnicas, mas não consegue se relacionar com esse Cristo do milagre, com esse Jesus que faz milagre. Tem muitas pessoas que não conseguem sentir a presença desse Jesus porque simplesmente conhece a letra, simplesmente o conhece por letras, mas não relaciona com ele. Eu quero dizer para você, meu amigo, meu irmão, que Jesus é real e Ele está presente no seu dia a dia, basta você acreditar. Ele pode também te curar da cegueira. Mas pastor, eu não sou cego. Mas eu estou falando aqui nesta noite, me desculpa, a direta, não é indireta, mas a direta. Eu estou falando com muitas pessoas que estão cegas espiritualmente. Pessoas que não conseguem enxergar o sobrenatural de Deus. Pessoas que não conseguem enxergar a providência do Senhor. Eu quero dizer para você, meu amigo, eu quero dizer para você, meu irmão, que o nosso Jesus, Ele cura, que o nosso Jesus, Ele sara, e Ele não está esperando de você uma oração bonita, uma oração com expressão que venha comovê-lo, não. Ele está esperando de você uma atitude. Ele está esperando de você simplesmente um gesto de crença. Eu creio que nesta noite a tua história pode mudar. Depende de você, não depende de mim. Depende da tua confiança. Talvez algumas pessoas que nos ouvem foram desenganados, Adilson Camargo, pela medicina. Talvez algumas pessoas que estão sintonizadas na Rádio Nova Mensagem 91.5, agora 23 horas e 45 minutos, já perderam até mesmo a expectativa, estão pedindo até mesmo
para morrer. Quero dizer para você, meu amigo, que me ouve pelo rádio, que me ouve pela live, que me ouve pela internet, que Jesus pode mudar a tua história. Ele pode mudar a tua realidade. Porém, nós temos que reconhecer a nossa insignificância e reconhecer o senhorio dele na nossa vida. Reconhecer que ele é Senhor. Não sermos como os fariseus da época. Não sermos como os religiosos. Não sermos como aquele povo de cultura judaica que acreditava que quando a pessoa tinha um problema era porque tinha pecado, era porque não era digno de viver em condições normais. Para o judeu, as pessoas que tinham problema físico eram zero à esquerda, eram rejeitados, era uma pessoa insignificante. Mas Cristo olhava para os rejeitados, Cristo olhava para aqueles que estavam de lado, Cristo olhava para aqueles que estavam no quarto, talvez fechado. Cristo tinha facilidade em conversar com pessoas simples, com pessoas rejeitadas pela sociedade, porque ele tinha uma palavra diferente, ele tinha algo diferente. Aleluia! Glória a Deus! Não importa o que as pessoas pensam e falam de você, não importa como você está, o importante é você acreditar que Jesus pode mudar a sua história, que pode mudar a sua realidade, que pode mudar o diagnóstico da medicina, que pode salvar, mamãe, o seu filho que está no mundo das drogas, que pode tirar a tua filha da prostituição, que pode restaurar a sua família. Esse Jesus que nós falamos é um Jesus que foi baseado na palavra, o senhorio, a expressão da sua excelência se tornará realidade na nossa. Ah, pastor, mas lá na igreja onde eu congrego, eles falavam, ou eles falam que eu pequei e não tem mais jeito, que eu sou filho rebelde. Eu quero dizer para você, meu querido, que a última palavra é do Mestre. Ao homem cabe o julgamento, cabe a expressão judaica do religiosismo, ou melhor, da religiosidade. Ao homem cabe julgar e até mesmo usar a palavra para julgar pessoas. Mas ao Senhor cabe a justificação. Ele não olha para os seus erros e Ele quer te curar da cegueira espiritual. Talvez se tiver alguém cego nos ouvindo pelo rádio, ele pode te curar. Ah, pastor, eu nunca vi um cego ser curado. Eu já vi cego ser curado, restaurado das vistas. Eu já vi pessoas cancerosas serem saradas. Ah, como assim? Eu tenho experiência na minha própria família. A minha mãe foi desenganada pela medicina, Deus. A minha mãe, há 25 anos atrás, estava com câncer. E para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, vive hoje com saúde, porque o médico dos médicos que deu a última palavra. E ela foi sarada. Por quê? Porque quando acabou o recurso da medicina, ela entrou no recurso da medicina celestial, se prostrou e reconheceu o senhorio de Jesus e foi sarada.
e foi sarado. Amigo, não fique parado. Tome uma atitude nesta noite. Amigo, irmão, católicos, evangélicos, espírita, vamos deixar de brigar por igrejas, de sermos religiosos, e vamos nos unir em fé e acreditar que Jesus é a resposta que nós precisamos. Amigos, a religião, ela não nos leva a nada. Os religiosos são conhecedores, mas o homem de Deus, o adorador, o homem que acredita, aleluia, que a palavra pode ser revelada através do Espírito Santo, ele toma posse da providência do Senhor, ele toma posse da vitória. Ah, pastor, você não sabe como eu estou? Sei sim. Como assim você sabe? Porque o Espírito Santo conhece o oculto, o invisível. Ele conhece. E Ele quer entrar na tua casa nessa noite. Ele quer entrar na sua casa. Ele quer se relacionar com você. Ele quer te curar. Ah, mas eu não estou doente. Ele quer se relacionar contigo e mudar os teus pensamentos, mudar a sua história, mudar a sua maneira de ser e trazer uma nova realidade para você. O Jesus que nós servimos, Ele precisa simplesmente de ouvir a tua voz. Ele precisa ouvir um sim seu. Tem muitas pessoas que outrora estavam em comunhão com Cristo, mas se decepcionaram e por um motivo qualquer deixaram os caminhos do Senhor. Mas eu te chamo nesta noite, quase início de madrugada, para vocês voltarem ao primeiro amor, para vocês voltarem ao primeiro amor, para vocês voltarem para Cristo. Ele te chama, Ele está dizendo para você, moça, rapaz, Ele está dizendo para você, homem, eu quero te usar, eu tenho um projeto, um propósito na sua vida. Depende de uma palavra. Eu gostaria de orar contigo nessa noite. Eu gostaria de abençoar a tua vida. Eu gostaria de ministrar uma palavra de vitória para o seu coração, para a sua casa, para a sua família. Acredita no milagre. Acredita no potencial do Senhor. Acredita na providência do Senhor. E ouça a voz de Deus. Querido Espírito Santo de Deus, Papai, nós não estamos aqui no rádio para ficar famoso e nem tampouco para ser reconhecido. Mas nós estamos aqui, Senhor, como servo seu, instrumento seu, para levar uma palavra de paz, de amor e esperança. E pelo poder, ó Deus, da sua palavra, nós ligamos a vitória deste homem, desta mulher, que nos ouve, ó Deus, nesta noite. Pai, se o Senhor quiser e o Senhor quer, o Senhor pode mudar essa situação. Talvez algumas pessoas, ó Pai, que estão orando conosco, estejam em prantos, com dores, diante, ó Pai, de situações, de circunstância complexa, que para o homem não tem mais jeito. Mas temos profetizado, ó Pai, pelo poder da sua palavra, que a última palavra é do Senhor Jesus. Pai, toca neste corpo, toca, Senhor, nesta pessoa, no sangue, nos ossos, nos nervos.
na junta, no coração. Toca no sentimento, Senhor. Purifica este sangue. Purifica, ó Pai, este sangue. Papai, essas pessoas que foram diagnosticadas, ó Pai, um diagnóstico de câncer, que sejam saradas, curadas. Papai, que haja uma nova projeção, um novo, ó Pai, mover, um propósito. O Senhor fala que tudo que nós pedíssemos, crendo, com fé, o Senhor faria. Profetizo, ó Pai, a cura deste homem, desta mulher, desta criança. Profetizo que nesta casa haverá paz. Profetizamos, ó Deus, que neste lar, aleluia, o Senhor está presente. Por esta criança, quebra, ó Pai, toda maldição sobre pessoas, aqueles que estão amarrados, ó Pai, que sejam libertos. Aqueles que estão cativos, que sejam livres. Aqueles que são escravizados, ó Pai, pelo alcoolismo, pela bebida, pelas drogas, que possam ser libertos. Assim como nós temos ouvido, ó Pai, muitos testemunhos de ex-drogados, pessoas, ó Pai, que usavam vários tipos de drogas, foram libertos e cultuam conosco. Eu profetizo, ó Pai, o milagre sobre esta vida, sobre esta casa, sobre esta família, em o nome de Jesus, ó Deus. Toca agora, Senhor, neste homem na vida espiritual. Toca, Senhor, de uma maneira sobrenatural, que todos que nos ouvem possam sentir, ó Pai, a tua unção, a tua graça, a cura e a libertação. Que cada pedido de oração, ó Pai, aleluia, que foi proferido nesta noite, que possam ser, ó Pai, alcançado a dádiva de ter a graça do Senhor. Assim nós oramos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amanheceu, nada pesquei, parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado, decidida a largar tudo e parar. Deus conhece tua estrutura, Deus te conhece, sabe o que está fazendo, sabe do que você até mesmo esteja pensando. Não pare, não desista. A vitória chegou na tua casa, chegou no seu lar. Que vocês tenham um ótimo final de noite. Que as mãos de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo sejam a constante na tua vida, na tua casa, em meio aos seus familiares. Que vocês tenham um ótimo final de semana. Um grande abraço para toda a família da New Life Church, Telemaco Borba, também de Piraí do Sul, que está nos assistindo pela live. Muito obrigado, povo de Deus. Obrigado a toda a equipe do Projeto Mais Vida que nos acompanha, a família aqui reunida, e a todos vocês, uma noite de paz, de amor, de esperança. Fiquem na paz do Senhor Jesus. No lugar da tua vergonha eu vou te honrar, filho, eu vou te honrar. Eu ia deixar você orar, Gabriel, mas Deus tocou forte em mim. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo, mesmo que seja difícil. Obrigado, Sil Moura, Inácio Martins, um grande abraço, um beijo no coração. Zenaide Barbosa, da área 7, um grande abraço. Christian Silva, meu amigo, meu irmão José Carlos Moraes, Japão Caminhoneiro, Vanderlei Batista. Deus é bondoso e misericordioso, glória ao nosso Deus. Obrigado, minha irmã. Marília Alves, diretamente do Rio de Janeiro,
Guto Tobich. Ô Marília, somos todos abençoados e você é benção para nós. Cristiane Messia, Piraí do Sul, grande abraço. Um abraço aí pro esposo, para toda a família Messias aí. Glória a Deus. Marília Alves, glória a Deus. Beatriz Thaís. Jona Grana. Luciano Lourenço. Atamir Gonçalves. Muita gente boa conosco aqui. Simone Gomes, Franciele Marnardes, Cirlei Araújo, esposo do nosso irmão Reginaldo, um grande abraço. Maria Gonçalves, nós vamos continuar orando por ti, minha irmã. Que Deus abençoe você, sua casa, tua família. Teri Machado, Suzane Silva, Renato Carneiro, Jefferson Lima. Fiquem todos